Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Sextou, finalmente chegamos no grande dia da semana, o dia que separa aí os dias úteis, por assim dizer. Simbora que todos os dias são úteis, né? E o ideal é que os tornemos cada vez mais úteis. Mas ok, separa aqueles 5 dias como tidos os dias de labuta mesmo, daqueles dias em que nós temos a oportunidade de dar aquela relaxada, ficar um pouquinho mais próximo da família, né? Curtir o futebol, aqueles que curtem, e cada um curte aquilo que gosta, né? Sempre levando em consideração, e é tão fácil quando nós somos espíritas. Aliás, eu já vou dando boa noite, já vou fazendo logo a primeira pergunta, né? Boa noite, Tiago. É tão fácil quando nós somos espíritas, a dúvida do que pode ou não pode fazer está em Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é só a gente viver o final de semana e os dias da semana no tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é, Tiago? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite aos amigos. Eu acho que complicou para nós, viu, André? Porque essa pergunta jogou mais lenha na fogueira, mais responsabilidade. Agora, se tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não deu aquela dica para nós, aí jogou a bomba no nosso colo, né? É assim que tem que ser, né? Nós somos os senhores do nosso destino, da nossa estrada, do nosso ciclo evolutivo, do nosso instante, né? Hoje estamos construindo daqui a pouco, né? E é bom que façamos uma boa construção deste hoje e deste agora. Por isso que nós vamos pedir licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, para que juntos tenhamos instrumentos, né? Aliás, já vamos vibrando aqui, porque acabou de passar uma sirene, tomara que dê tudo certo, né? Seja qual seja a urgência, né? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, você sabe que esse programa, o Plantão do Evangelho, que vai pedindo licença para entrar aí na sua vida, ele existe aqui com o auxílio, o amparo da espiritualidade amiga. Então, para que nós possamos fazer um bom estudo, é importantíssimo que façamos essa conexão no Wi-Fi de amor, que é o Wi-Fi de Nosso Senhor. Quem vai fazer por nós a prece inicial e nós o acompanharemos mentalmente é o nosso irmão Tiago. Vamos em frente, Tiago. Então, convido a todos para que a gente se una num só coração, lembrando da figura do nosso Mestre Jesus, o nosso Mestre amigo, agradecendo a Deus, Senhor da vida, por mais uma oportunidade aqui nessa escola maravilhosa, Planeta Terra. Vamos agradecendo a Ele, deixando esse sentimento de gratidão brotar no nosso coração. Isso vai nos deixando respirando melhor, mais tranquilos. Senhor Jesus, Pai querido, agradecemos por essa vida, agradecemos pela nossa saúde, ainda que esteja limitada. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pelo pão que chega à nossa boca. Obrigado, Senhor, por todos os bens materiais que o Senhor coloca à nossa disposição para o nosso próprio desenvolvimento. E com a Tua bênção, Senhor Jesus, peço licença para iniciar o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós estamos dando continuidade ao item 26 do capítulo 4. Né? Capítulo 4, você já sabe, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós, no item 26, nós estamos estudando a necessidade da encarnação. Notem que nós estamos no item 26, já dissemos aqui isso algumas vezes, mas é importante sempre salientar. Tamanha importância da reencarnação, ou da encarnação, melhor dizendo, para a doutrina dos espíritos, que não são todos os capítulos. Aliás, são poucos os capítulos que têm um trecho tão extenso dedicado ao estudo de um único item, né, Tiago? Você já tinha prestado atenção nisso? É um chamamento, né? E esse interessante que esse conceito, né, não se pode nascer de novo, é uma das missões dos espíritas divulgar essa ideia. Então, talvez esse alongamento aí do Kardec dos espíritos para esse ensino. Até porque, né, Tiago, a gente sabe que a questão da reencarnação ou da encarnação, ela alcança algum tipo de razão praticamente
juntamente com a doutrina dos espíritos, né? Embora já existem até hoje muitas doutrinas, inclusive de irmãos nossos do Oriente, né? Que creem na encarnação e na reencarnação, né? Há uma porção de doutrinas orientais que creem, mas trazendo este corpo de lógica, eu diria que a doutrina dos espíritos é inaugural, né, Tiago? A doutrina espírita inaugural, a gente vê aquele trabalho maravilhoso que o Paulo Henrique está fazendo, mostrando esse comparativo, né, do que os espíritos estão trazendo, desse novo modelo de pensamento que ele está nos trazendo, dessa leitura que os espíritos estão fazendo. E me perdoe não poder citar a fonte ou detalhes maiores, viu, André? Mas se a gente for fazer uma estatística e somando em número de pessoas que hoje estão encarnadas e acreditam na reencarnação, superamos aí, vamos dizer assim, né? O grupo que acredita na reencarnação já superou, se não me engano, 65%, por aí, somando toda a população do Oriente, que é muito densa, né? Uma população muito numerosa. Na verdade, o termo seria população muito numerosa, né? Densa seria agrupamento. Então, esse número grande de pessoas do Oriente, mais do Ocidente, supera o número das pessoas que não acreditam em reencarnação. Então, a gente não precisa mais se sentir isolado, viu, André? A maioria do mundo já acredita em reencarnação. Mas me perdoe não poder citar a fonte, que eu vou correr atrás desse dado. Essa pesquisa especificamente eu não conheço, Tiago. Mas nós já tivemos a oportunidade, alguns anos atrás, e eu já disse isso aqui no programa, né, de fazer um estudo, por assim dizer, um estudo audiovisual. Nós fomos às ruas de São Paulo e pegávamos aleatoriamente as pessoas nas ruas, aquilo que no linguajar audiovisual chama povo fala, né? Então você parar as pessoas na rua ali e fazer uma pergunta a elas, né? E nós perguntávamos: você acredita em reencarnação? A esmagadora maioria dizia que sim. Agora, o curioso era quando você perguntava qual que era a religião da criatura, né? Eu sou evangélico, eu sou agnóstico, eu sou católico. Poucos eram aqueles que disseram que eram espíritas nesse dia específico. Entretanto, mesmo não fazendo parte do cardápio, né, de crenças da sua fé, e estas criaturas ainda assim criam na encarnação, na reencarnação. E é natural que assim seja, porque é um fenômeno absolutamente natural, que mesmo não conhecendo com todas as particularidades que a ciência espírita nos traz, e ainda haverá de nos trazer, em conjunto com a ciência humana, né? Mesmo nós mesmo não conhecendo essas particularidades, como a criatura vive isso, né? E vive isso há muito tempo, né, Tiago? Está imbuída nela, né? É uma crença absoluta, né? É tão absoluta porque é uma coisa do cotidiano. Você vê a espiritualidade nos ensinando que nós reagimos, André, com esses sentimentos a respeito das animosidades entre as pessoas, os nossos gostos, André, as nossas aptidões, os nossos desejos, tudo isso nos mostra, vamos dizer assim, as nossas impressões sobre determinados lugares que nós não conhecemos, sonhos. Então tudo isso nos mostra diariamente para todas as pessoas, né? Não mais agora os sacerdotes terão acesso às informações, mas agora todo mundo já está sentindo no seu coração todo esse planejamento espiritual. Então, assim, eu digo para você, André, a reencarnação ela é mais popular do que a gente imagina, né? Não resta dúvida alguma. Bom, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você já sabe, nós estamos falando aqui de necessidade da encarnação, o item 26 do capítulo 4, e nós vamos fazendo aquele convite que você possa participar conosco do programa de hoje, né? Nossa querida Margarete está lá com o coração aberto para registrar aqui a sua participação, trazendo alguma dúvida sobre o tema ou alguma colaboração. É o 11 2457 5011, 11 2457 5011. Você também pode registrar sua participação pelo WhatsApp 11 99643 3827. Pode ser mensagem de áudio ou de texto que a Margarete passa aqui para a gente. 11 99643 3827. Você também pode e deve acompanhar esse programa pelo YouTube, né? É só você clicar no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br, clica ali em assistir ao vivo,
vai abrir a janelinha, você clica ali no itemzinho do YouTube e já abre, inclusive, a janela para você poder registrar a sua participação, deixar o seu recado, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, porque não, nós adoramos elogios, também não dispensamos a crítica em absoluto, né? Ou alguma dúvida sobre o tema, você pode fazer ali no YouTube da TV Mundo Maior, como também pode fazer pelo facebook.com/TV Mundo Maior, como já tem bastante gente registrando ali o seu boa noite, querido. Então, nós esperamos a sua participação, o que para nós é motivo de uma imensa alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, então, sem mais delongas, vamos começar a leitura do texto de hoje. Necessidade da encarnação, a segunda parte do estudo de hoje, né, do item 26, melhor dizendo, que é o capítulo 4. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em um único globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral na Terra. Parece até simples, né, Tiago? Nasce num planeta primitivo, depois você nasce num de provas e expiações, depois num de regeneração, mundos felizes e pronto, já chega na escala crística, eu diria, sei lá, em 300 anos, 400 anos, né? Só que não é tão simples assim, nem é bom que seja, né? É verdade. Você já imaginou, André? Olha esse desafio. Um sentimento como a humildade, por exemplo. Quantas nuances da humildade a gente precisa aprender? Ela precisa envolver, a gente precisa estar em diversas posições para aprender realmente, dizer o seguinte: eu sou humilde, para poder bater no peito ou mesmo colocar no nosso currículo espiritual, né? Essa característica. Precisamos vivenciá-la, eu acho, André, assim, de diversas formas. Isso nós estamos falando de uma característica, né, André? A humildade. Agora imagina, por exemplo, o amor. Já imaginou nisso, né? O amor. Quantos tipos de amor que temos, e às vezes existem existências que nós não conseguimos vivenciar todos os tipos de amores na vida, né? E a espiritualidade nos convida a vivenciar esses sentimentos e vivenciá-los bem, porque não é simplesmente passar por eles, né? Tem uma programação, nós precisamos realmente entender eles na intimidade. A gente imagina assim um Cristo, tanta bagagem que esse espírito armazena no seu íntimo, não é brincadeira, né? Você sabe que quando eu li esse trecho aqui, imediatamente eu pensei naquilo. Eu não sou pedagogo, eu sou formado em pedagogia, então no linguajar jurídico eu já peço vênia, né, para os nossos irmãos e irmãs que são da área da pedagogia. Não vou eu aqui me aventurar uma área que não é minha, mas assim, a opinião de um leigo, a opinião de um cidadão, melhor dizendo, é que fora implantado, e aqui quando eu trouxer isso, é a margem da questão política, pelo amor de Deus, político partidário, né? Mas fora implantado há alguns anos aqui o sistema de progressão continuada, né? Que os alunos, eles passavam a não ser mais reprovados. Então, chegava ao final do ano, não atingiu ali a nota, era feito um trabalho, uma recuperação, alguma coisa, mas passava o camarada adiante, né? Isso começou lá atrás, seguramente há mais de 20 anos, né? E quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a proposta um pouco mais aprofundada da progressão continuada, a gente vê que a proposta inicialmente é muito interessante. É não reprovar, mas recuperar, né? Só que este recuperar é de fato recuperar. Não é fingir que recuperou, né? Então esse é o grande drama, que é o drama que se dá no nosso sistema penitenciário, que, meu Jesus, eu tenho uma dó gigante daqueles nossos irmãos, mesmo dos mais criminosos, porque aquilo ali é completamente desumano, mas voltando ao caso em questão, que é a progressão continuada, o que se deu? Se deu que hoje nós temos muita gente com diploma universitário, mas com analfabetismo funcional, né, Tiago? Eu não sei se você partilha dessa mesma opinião e se você teve a oportunidade de vivenciar isso na carreira, enfim, com amigos, com parentes. É verdade. Inclusive, há até um ingrediente político aí,
porque essa medida deveria atender a uma requisição externa, salvo engano, do FMI, porque os nossos índices de reprovação e tudo mais estariam muito altos, então não veio mais assim como um parecer técnico, mas veio como uma medida política para que a gente conseguisse investimentos, empréstimos estrangeiros, né? Olha só que coisa. Então, uma das coisas que pesou, segundo consta aí nos livros de história, para o surgimento da progressão seria isso, né? Atender, vamos dizer assim, apagar um índice que estava nos prejudicando politicamente no exterior. Então, daí que veio essa força, né? Não tanto um parecer técnico dos, com certeza, que assessoraram lá a tomada de decisão. Mas sobre isso, da gente, da recuperação, né? Inclusive você citou também muito bem lembrado o sistema penal, e que nos promove, você não acredita, né? Entre os menores, o índice de recuperação, vamos dizer assim, o índice de reincidência, quer dizer, não surtiu efeito, é mais de 85%. Já imaginou uma coisa dessa? Inclusive até invadindo um pouco já os maiores de idade, até aquelas pessoas que têm 25 anos de idade, o índice de reincidência da vida criminosa, quer dizer, ela volta a praticar a conduta delitiva, é de mais de 85%, André. Então, assim, realmente o que você disse, estatisticamente está comprovado, não estamos recuperando os alunos e nem os, vamos dizer assim, os infratores, né? Não há como, né, gente? E é muito fácil nós compreendermos isso, porque aquelas criaturas chegam lá, você imagina o seguinte, você passar 2 noites, em pé, dormindo, agarrado numa grade, preso por uma cinta aqui a grade para você conseguir dormir, porque não há espaço na cela sequer para você deitar ao chão. É isso que acontece. Então não tem como recuperar ninguém. As lesões do psiquismo dessas criaturas só fazem aumentar a falta que eles têm da completude, do amor que lhes falta, porque são criaturas que nós sabemos que estão numa ausência de amor gigantesca, e não recupera ninguém, né, Tiago? Essa é uma realidade, que é a mesma coisa no sistema educativo, né? No sistema educacional. E é por isso, André, que nós temos aí a reencarnação, né? Ela vem complementar esse processo educativo, e você vê, a gente estudou um pouquinho no item anterior, né? Não existe um limite para a reencarnação. A espiritualidade já explicou, não existe um limite fixo e traçado, porque depende de cada um. Então a espiritualidade espera, aguarda o nosso desenvolvimento, o nosso melhoramento. Nós somos submetidos a determinadas situações, a espiritualidade nos incentiva a seguir determinado caminho. Mas ninguém está com, vamos dizer assim, né, com a faca no nosso pescoço para que a gente haja dessa ou daquela maneira. Há quem diga que Deus não violenta consciências, André. Então, eu faço até um paralelo aqui, se você me permitir, porque os espíritos dizem o seguinte: eu não posso dar um limite. Kardec chega a perguntar isso para os espíritos: não tem um limite da gente reencarnar? E os espíritos respondem: não tem um limite, não tem como a gente traçar um limite para cada alma, um padrão, colocar cada criatura num molde. Primeiro que isso é muito respeitoso, né? Isso também me lembra, fazendo esse paralelo, André, se você me permite, com o Apocalipse. Você se recorda que o próprio Jesus dizendo que ele não tem como fixar datas, só Deus vai saber as datas, exatamente o ponto. Então, por quê? Porque Deus também aguarda o desenvolvimento da humanidade, não tem como você fixar, o dia tal acontecerá tal coisa com a história da humanidade. Então Deus respeita tudo isso, seja para datas, períodos, e seja também para o nosso próprio desenvolvimento pessoal, né? O objetivo em absoluto é uma progressão pela progressão, né? Não é para você sair do mundo primitivo e chegar no mundo de provas e expiações para dizer que você é melhor que os caras que ficaram no mundo primitivo e assim sucessivamente. Não, o objetivo é que nós tenhamos condições de, em cada um desses estágios, absorver a quantidade de conhecimentos e vivências que nos serão de mistério e importância lá adiante, quando nos tornarmos espíritos crísticos, né? Aquilo que todos nós vamos nos tornar. Então, na medida que tem essa progressão continuada, que não se preocupa em recuperar, simplesmente não há como seguir adiante, né? Como é que você vai ascender nas classes
de maior saber, por exemplo, na área de exatas, se você não passou pela multiplicação, adição, divisão, subtração, né, que são são os mais básicos das operações, né, e assim sucessivamente. Então, na vida é a mesma coisa. Então, essa progressão continuada que, infelizmente, não funcionou, e não funciona também no sistema penitenciário, porque a gente pode dizer que é uma espécie de progressão continuada, porque o cara pega a pena. Olha, você vai ficar lá 7 anos. Né? Se o cara lá dentro, ele pinta e borda, pouco importa. Ele vai ficar lá 7 anos e ele sai. É uma progressão continuada também, né? Quando, em verdade, o ideal era que, em cada uma de nossas experiências, nós tivéssemos condições de absorver a quantidade de informações, de vivências daquela experiência. E isso é que nos dá condições de seguir adiante, senão é uma mentira, né? E a gente pode enganar o mundo, né, Tiago? Só que a gente não pode enganar nós mesmos, é absolutamente impossível. Em algum momento esse conhecimento vai faltar se simplesmente as coisas se dessem como a pergunta que é trazida no trecho, né? Exatamente. Sentimento não tem como mentir, principalmente do lado espiritual. Não temos como enganar a Deus, né? E eu sempre fiquei me perguntando, olha, mas a gente não tem como, ele conhece o nosso íntimo. E a gente começa a verificar as obras de André Luiz, as obras do Chico, né? E você lembra daquele livro muito famoso chamado Voltei, do irmão Jacó? Que o Frederico Figner lá trazendo as informações do que aconteceu com ele no plano espiritual. E você vê como não tem como mentir, porque ele estava lá, via os amigos dele iluminados, ele olhava para ele e não via aquela luz, né? Não tem como você mentir. No plano espiritual você vai mentir como você se mostra como você é na essência. Então isso eu achei muito interessante. Agora eu entendi, tá vendo? Não dá para mentir para Deus mesmo. As pessoas nos enxergam como nós somos, né? E ainda que não enxergassem, nós nos enxergamos como nós somos, né? E isso já basta para que a gente, para que tenhamos condições de nos colocar no nosso lugar e até humildemente dizer assim, olha, não, eu não aproveitei totalmente essa experiência, eu preciso ainda passar por isso, eu preciso passar por aquilo, né? Eu acho que quando nós estamos atentos para isso, é sinal que nós já estamos colaborando de forma efetiva, inclusive, e em condições, inclusive, de colaborar de forma efetiva com o nosso planejamento de reencarnatório, né? Tudo que nós deveríamos querer, né, Tiago, quando na próxima estada na espiritualidade, nós próprios termos condições de fazer uma boa parte desse planejamento, claro, com a supervisão dos espíritos que são preparados para isso, né? Mas sigamos adiante com o nosso programa, vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem, ou seja, entre os espíritos, entre os diferentes graus de evolução espiritual. Então, vou repetir. As diferenças que existem entre estes graus de evolução espiritual, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que estão destinados a transpor, né? E mais do que isso, né, Tiago, se a gente tiver uma dúvida grande do que a gente precisa fazer para poder seguir para o nosso degrau, é só a gente olhar para aquilo que é mais difícil, né, degrau? Né, Tiago? A gente vê, dizem, né, a Ana Freud disse do fenômeno da projeção, né, aquilo que a gente vê de defeito no outro é o que tem em nós. Então tá aí uma boa dica, né? Se algo dos outros está incomodando a gente, pode olhar para si que talvez a gente tenha um pouquinho daquilo da nossa personalidade. E em verdade, todos nós hoje, salvo alguma falha de cognição ou alguma infantilidade espiritual muito grande, a sociedade hoje ela já nos dota de conhecimento suficiente sobre, péssimo essas duas palavras, mas é que me ocorre agora, sobre o certo e o errado, né? Hoje em dia, mesmo quem não segue uma religião, né, é o tempo inteiro informado através da imprensa, não a imprensa que está interessada só em meter a mão no teu bolso, mas a imprensa séria, um canal de televisão sério, né, um canal de rádio, um site sério, né, está o tempo inteiro trazendo esse conhecimento. Então está cada vez mais difícil a gente dizer que não sabia, né, Tiago?
E a nossa inteligência vai se dilatando. O próprio Kardec fala, André, que os espíritos explicam para Kardec, né, na verdade, que a existência corporal, a encarnação, ela é necessária, né, é uma prova necessária, porque a gente é submetido a uma espécie de transformação. O espírito, quando ele se envolve no meio material, e ele diz que o meio material nos ajuda, a gente sofre uma espécie de transformação. E pouco a pouco nós vamos dilatando a nossa inteligência com as vivências que a gente vai tomando. Então, assim, as informações vão chegando, porque a gente também está crescendo, né? Igual você falou, não dá para alegar mais ignorância. E cada vez mais isso não pode ser alegado, porque os nossos sentidos estão se dilatando cada vez mais. Você vê como a mediunidade está precoce, né? Olha só que coisa maravilhosa, as crianças estão cada vez mais mediúnicas, e o nosso aparelho físico está cada vez mais sensível, ele também está em evolução. Dizem que tá, né, os pelos estão, a gente está perdendo os pelos e tudo mais, aquela coisa toda, tudo isso é sinal, e a mediunidade também, né, através da glândula pineal, bem estudada pelo Dr. Sérgio Felipe, então assim, demonstrando para nós que tudo está em evolução, inclusive o nosso corpo e a nossa inteligência. É isso aí. Vamos agradecendo o Geraldo Cucharo e Lucélia Pereira dos Reis, ambos de Itanhaém, que estão sempre presentes aqui no nosso programa. A Ivanir de Souza, São José do Rio Preto, na verdade, o Ivanir de Souza, o senhor Ivanir de Souza, né? Mais uma vez, né, seu Ivanir, uma hora eu acerto, viu, querido? De Araripina, em Pernambuco, a neta, né? Sempre que possível acompanha o Evangelho no Lar, muita paz. Maria da Glória, que é de Barra do Choça, na Bahia, muito louvável sua analogia. Infelizmente, essa recuperação não ocorre. E só cresce o número de analfabetos funcionais. Vivencio isso diariamente. Provavelmente a Maria da Glória deve trabalhar na área de educação. Sabe, Maria da Glória, há uns anos atrás eu recebi um e-mail de um querido irmão que tinha recém se formado, né, num curso de administração de empresas, né, após 4 anos de estudo, e quando eu li o e-mail, minha irmã do céu, olha, eu tive que fazer um Pai Nosso. Eu parei, fiz um Pai Nosso, porque é de se lamentar realmente, né? A gente precisa olhar para isso, a gente não deve olhar para isso com negativismo, com derrotismo, com pessimismo, mas precisa olhar para isso realmente, porque esse é um problema grave e cada vez mais grave para o Brasil, principalmente, né? E no Brasil, principalmente. O Wilson, São José do Rio Preto. Boa noite, meus queridos. Gostaria de saber se, com o passar dos tempos em tempos, o espírito chega à perfeição sem a necessidade de reencarnar mais. Seremos, enfim, um dia evoluídos e gostaremos da vida eterna na pátria espiritual para todos sempre? A reencarnação não será um dia mais necessária? O que nós podemos falar para o nosso irmão Wilson, ele que é de São José do Rio Preto, meu querido Tiago? Eu chamo a ajuda aí do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz exatamente mais ou menos essa pergunta que nosso irmão faz, né? Eles perguntam assim, o que acontece, o que será esse último espírito na última encarnação dele? Como ele será? E os espíritos dizem assim, espírito bem-aventurado, vírgula, espírito puro. É isso que dizem, espírito puro. Ainda não se classifica como um espírito perfeito, vamos dizer assim, né? Mas um espírito puro. Isso que ele tem na última encarnação dele. Ele já se depurou, se tirou todas as, vamos dizer assim, as impurezas que o atrapalham. Ele já se livrou do egoísmo, ele já se livrou do orgulho, ele já pode se considerar puro. Só que aí, considerar ele receber essa chancela da perfeição, talvez pode ser um pouco de exagero, André. Sabe por quê? Porque na Revista Espírita diz que quando o espírito chega ao grau de espírito puro, abre uma nova escala evolutiva para ele. E mais, os próprios espíritos dizem o seguinte, que o progresso é quase infinito. Para eles dizerem que o progresso é quase infinito, então acho que espírito puro ainda é um pouco ainda, não vamos dizer assim, não é o final da etapa. Então, essa resposta dizendo o seguinte, que na última encarnação ele se torna um espírito perfeito, creio que não, André, com base nessas informações. Pois é, eu tava me lembrando agora, quando você tava falando, eu tava me lembrando do jogo que, acho que foi o último videogame que eu joguei. Na verdade, assim, de vez em quando, um sobrinho, um filho pede, a gente se aventura, mas é meio jogo, porque rapidinho a gente percebe que o tico e o teco, a
coordenação motora já não é mais a mesma que os nossos queridos mais jovens, né? Mas era o Sonic, se não me engano, era da Mega Drive, né? Um jogo muito bonitinho, né? E assim, na época, é um jogo de 1991, e na época eu tinha um tempo de sobra, né? Então eu resolvi que eu ia finalizar aquele jogo, né? E assim, isso demorou seguramente, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, né? E aí, finalmente, eu cheguei no final do jogo, né? E demorei muito, toda vez que eu chegava no estágio final do jogo, para vencer aquele final. E quando eu venci o final, eu descobri que abria uma nova... um novo ciclo de desafios, né? Então, e é isso mesmo. E assim, eu desisti completamente, porque era totalmente impossível seguir adiante com aquilo, nem sei se alguém conseguiu. Mas na nossa história evolutiva nós não desistimos, né, Tiago? Quando dá game over, faz a conta ali das coisas que precisam ser reaproveitadas e a gente recomeça de novo, né? Graças a Deus. É por isso que os espíritos falam, eis aí a justiça, né? Você já imaginou se você jogasse o jogo que você comprou no seu videogame uma única vez, André? Poxa, você já tem que jogar o videogame fora? Pois é. Bom, vamos lá, agradecendo alguns queridos irmãos nossos que agora mandaram mensagens no WhatsApp, né? Ou melhor, no WhatsApp não, no WhatsApp eu já li, né? O pessoal que mandou mensagem aqui pelo Facebook. Bruna, se você puder me ajudar, eu não estou conseguindo acessar, não sei o que está acontecendo, só consegui acessar as últimas mensagens. Silvana Teixeira, Maria de Lourdes Cupertino, que é de Santo Afonso, que fica em Guarulhos, o Bruno Graff de Poá, São Paulo, e a Mané Félix, né, nos manda aqui um obrigado. Enfim, tem bastante gente acompanhando no facebook.com/TV Mundo Maior, e nós convidamos você a, se estiver nos acompanhando, que também possa curtir, comentar e compartilhar, né, porque isso não só nos ajuda a levar o trabalho de divulgação da doutrina dos espíritos adiante, como principalmente pode salvar alguém que está precisando de uma mensagem como essa que está sendo estudado aqui, né? Infelizmente, muitas pessoas estão em um estágio de sofrimento, de depressão, de dor muito grande, e cada vez mais as criaturas precisam desse conhecimento. Olha, eu já consegui aqui acessar, viu, Bruna? Muito obrigado. Moacir Soares, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, deixa aqui o seu boa noite, assim como a Gildete Ferreira, a Almerinda Melo, que é de Luminárias, no estado das Minas Gerais, né? Inês Timóteo, Naná Helena, que é de Caruaru, Pernambuco. Adoro Caruaru. Um grande beijo aos nossos irmãos daí, dessa terra um pouquinho mais fresquinha de Pernambuco, que é uma região um pouco mais alta de Pernambuco. Vera Franca, que é de Araraquara, um grande abraço. A Rogéria Costa, deixando gratidão a todos pelas vibrações que fizeram pela irmã Rosânia. Hoje está fazendo 7 dias do seu desencarne, Várzea Alegre, Ceará. Muito bem, Rogério, aí no final do programa nós vamos fazer aquela vibração gostosa e nós vamos mandar um monte de energia. Você, aliás, vai mandar um monte de energia boa para sua irmã Rosânia, que certamente nesse instante deve estar rodeado das pessoas que a amam e que a receberam na espiritualidade, felizes pelo retorno da sua amada pátria verdadeira. Vamos então dando continuidade ao estudo da noite, lendo agora o terceiro trecho, né? A encarnação, aliás, deve ter uma utilidade útil. Ora, qual seria o objetivo das encarnações se pouca duração de crianças que morrem com muito pouca idade? Elas teriam sofrido sem proveito para si mesmas ou para os outros. No entanto, Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Esse é um trecho, Tiago, que suscita muita discussão, inclusive dentro do Espiritismo, né? Que é sobre a questão da fatalidade ou não da morte, principalmente, né? Do nascimento também, mas principalmente da morte, né? Há irmãos nossos muito respeitáveis dentro da doutrina dos espíritos que dizem que sim, que existe uma bala perdida e que alguém pode ser realmente alcançado por algo que o leve precocemente para a espiritualidade. E aqui, quando os espíritos estão falando de uma encarnação de pouca duração para uma criança,
E, na sequência, a maneira como eles se colocam é de que não há nada que não faça um sentido, não há nada que não que seja inútil, né? Ou seja, se não é inútil, e se tudo é tomado através de uma decisão soberanamente sábia, que é isso, inclusive, que o Espírito traz no texto, a mim fica muito bem claro, não só as crianças, né, mas que todo e qualquer caso que demande o retorno para a espiritualidade, o nascimento, isso, na minha opinião, ele faz parte de um plano muito maior do que simplesmente uma casualidade. Um acaso, melhor dizendo, né? É verdade, a doutrina espírita vem esclarecendo tantas situações como esse, por exemplo, né? Onde uma mãe pode se tornar muito frustrada de sua missão quando vê um filho ainda, você já imaginou, André, um filho se desencarnar ainda no ventre da sua mãe, que situação, né? E a doutrina espírita vem nos explicar que muitas vezes aquele espírito precisava daquele pequeno período na matéria para depurar o seu perispírito, o seu próprio espírito, se desvencilhar de uma determinada situação. Então aí a gente vê a sabedoria divina, uma mãe emprestando o seu ventre para ajudar um espírito a crescer e se desenvolver. Então ela pode dormir tranquila sabendo que a missão dela como mãe foi cumprida, ainda que seja uma missão muito breve, porque a gente viu, né? Cada um tem um tempo necessário, um compromisso diferente, André, nessa vida. Então não tem como, vamos dizer assim, estipular uma expectativa de vida. Então, essas fatalidades, essas situações que nos ocorrem, dá a entender como se Deus está fora da jogada, Deus perdeu o controle. Ou você lembra daquela passagem onde Jesus está lá no barco dormindo, né? E os espíritos vão lá, os apóstolos vão lá acordá-lo, dizendo: poxa, mas você não se importa com a gente, não está vendo que o mar está revolto, que o bicho está pegando? E Jesus, né? Ó homens de pouca fé, né? Por que vocês ainda são tão tímidos? E é verdade, ainda a gente precisa compreender muito e ter fé em Deus, sabendo que Ele faz tudo pelo melhor da humanidade. E quando a doutrina espírita vem explicando, ela fala: nossa, agora eu entendo, agora eu compreendo, agora um coração se pacifica pela verdade. E uma outra coisa, né, Tiago? Você trouxe um exemplo aqui, uma possibilidade, né, de um porquê uma criança às vezes tem uma encarnação tão curta, às vezes sequer se dá o evento nascimento, né, acaba desencarnando, como é o caso, acaba desencarnando dentro do útero, ou vivendo muito pouco tempo, e aí pode-se ter essa impressão de que, olha, puxa, que pena, né? Não, está tudo em cima de uma organização, de um planejamento do qual nós não temos condições nenhuma de antever, do qual tem conhecimento de engenharia, do qual tem conhecimento de exatas, enfim, de filosofia, de antropologia, e tudo isso lá muito avançado, de sociologia, de filosofia, enfim, muito avançado. Então nós não temos condições de compreender como é que este jogo, né, de administração e evolução da sociedade efetivamente se dá. O que a gente sabe é que se dá, né? E o Tiago falou aqui do exemplo, né? A criança precisa daquele pedaço, daquele curto período para harmonizar, por exemplo, o seu perispírito, né? Essa é uma das possibilidades. E às vezes também aquele espírito é ele que está fazendo um bom trabalho, ele nem precisa daquilo, né, mas ele encontra ali uma mamãe, um papai que estão precisando passar por aquele evento, né? Todos nós temos um psiquismo, né? E há professores doutores de psicanálise, de psicologia extremamente avançada na espiritualidade, o suficiente para entender exatamente mais ou menos aquilo que vai nos impactar, né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui de um ótimo uso de uma curta encarnação aqui, né? Um casal que está muito materialista, que está correndo riscos envoltos em situações, em atividades que podem levar à sua saúde, ou mesmo trazê-los precocemente à espiritualidade, acaba passando por uma gravidez, essa gravidez não vai adiante. E isso por quê? Porque a espiritualidade sabe que aquele evento vai chacoalhar psicologicamente o suficiente aquelas criaturas para colocá-los numa situação de indagação de o porquê que estamos, né? Porque
O segredo é esse, né, Tiago? É sabermos por que nós aqui estamos. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui em festa, nós estamos aqui com o objetivo de evolução. E tudo concorre para o bem dos que amam ao Senhor, nos diz Paulo de Tarso. Portanto, tudo aquilo que acontece com a gente tem um fim absolutamente útil, embora às vezes um tanto amargo, mas tudo tem uma razão de ser. Vamos ler aqui o último trechinho da noite. Pelas reencarnações sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem, tivessem oportunidades de reparar seus erros recíprocos, tendo em vista suas relações anteriores. Ele quis ainda estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade. É interessante que o Espírito termina falando de solidariedade, fraternidade e igualdade. Esse texto é um texto pós-Revolução Francesa, né? E os três... O lema, vai por assim dizer, da Revolução Francesa não é exatamente esse, não é solidariedade, fraternidade e igualdade, mas solidariedade, liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Só a liberdade ficou um pouquinho diferente da solidariedade. E você sabe que eu acho que eu gosto mais, aquele que veio da Revolução Francesa, porque a solidariedade, eu entendo que ela já está embutida na fraternidade. Né? E essa liberdade, no meu entendimento, não é a liberdade que boa parte de nós achamos que é. Não é a liberdade da libertinagem, mas é a liberdade da evolução, né? De acertar e errar e aprender com erros e acertos. Isso foi agora a gente teve uma prova da reencarnação, hein, André? Você lembrou do francês, mas não lembrou do português, hein? Você me permite, André, tem uma mãe aqui dizendo o seguinte, Amélia Paiva, líder Natura, ela diz assim, eu perdi minha filha um dia antes de nascer, tive vários pressentimentos que teria que marcar meu parto, e com isto fui vítima de negligência. Isto também estaria programado pela espiritualidade? Eu tive uma experiência pessoal, André, onde uma amiga teve uma situação de 3 graves acontecimentos marcaram de negligência no atendimento dela. E a gente ficou pensando, poxa, olha o que aconteceu, né? E depois, espiritualmente, ela nos trouxe a mensagem dizendo para a gente se acalmar, André, que tudo aquilo estava parte de um planejamento, que ela deveria padecer mesmo aquelas injustiças, né? E eu trago aqui também a questão 853 do Livro dos Espíritos, que aí Kardec pergunta se existe a fatalidade, né? Aí os Espíritos falam assim, a fatal mesmo, na acepção da palavra, só a morte. Quando chega a hora da morte, ela é fatal e não tem como nos desvencilharmos. Então, assim, Deus que acompanha tudo e a todos, a gente não viu, né, André, que na primeira resposta do Livro dos Espíritos, que Deus é a causa primária de todas as coisas, quer dizer, não é só de algumas, são todas as coisas. Se Deus está em tudo, e Ele permitiu que determinadas coisas acontecem na nossa vida, é porque tem uma finalidade, né? Tem um fim pedagógico, tem algo que vai nos levar ao progresso. Então, com certeza, se Deus permitiu que isso acontecesse, tem uma finalidade. E como você disse, André, talvez a gente não consiga entender tudo agora, pela nossa inteligência limitada, nossa imaturidade, mas com certeza tem uma finalidade útil. Sim. E só fazer aqui uma separação, que eu acho que é bastante importante essa separação, principalmente para a nossa irmãzinha, né? A justiça, nós vivemos 2 instâncias de justiça, a justiça dos homens e a justiça de Deus, né? Então, o fato de nós compreendermos, por exemplo, quando um irmão nosso comete um erro conosco, de tal forma a não guardarmos mágoa, ressentimento e desejo de vingança, isso é extremamente cristão. Entretanto, quando nós achamos que devemos buscar a justiça dos homens, né, a justiça dos homens deve ser buscada. Mas com justiça, né, a pessoa que quando vai buscar justiça verdadeira, ela não quer o fim do outro. Ela não quer que o outro perca o diploma, que o outro perca toda a grana dele, não quer isso. Ela quer que o outro seja corrigido, né? Nesta prova, o doutor não passou, né? Então ele precisa ser recuperado, né? Que essa é a possibilidade que a reencarnação nos traz. Eu digo isso, sabe, Tiago, porque às vezes há muito conformismo, principalmente em
mal compreendido pelas religiões, né? Então é preciso separar, né? Como Jesus fala, quando perguntam para ele do imposto, ele pede para olhar a moeda, né? Qual que é o rosto que está aí? Ah, é o do César. Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas sempre com fraternidade no coração. Busquemos a justiça, nunca a vingança. Meus irmãos, minhas irmãs, eu disse que estourar hoje, não consegui novamente, mas pelo menos demos conta de terminar o estudo de hoje e nós vamos fazendo aquele convite, amigo e irmão, para que você, caso possa e caso queira, cerre os seus olhos, para que todos nós possamos beber do amor e da paz que nos é ofertada nesse instante. Energias sublimes vêm da espiritualidade, pela espiritualidade amiga e nos atingem nesse instante. Refrescam-nos através do conhecimento que passamos a ter de que somos espíritos imortais e que agora estamos melhores do que ontem e que amanhã ainda estaremos melhores. E estes irmãos queridos nos trazem o alimento, o remédio, a consolação na medida exata das nossas necessidades. E assim nós somos atendidos nas nossas necessidades físicas, mas principalmente nas nossas necessidades psicológicas, espirituais. E engrandecidos por esse fluido de amor que toca a cada um de nós, irmanados por esses irmãos da paz e da luz, passamos a vibrar abundância e prosperidade com Jesus para o nosso ambiente de trabalho, para que ali possa ter geração de emprego, geração de renda, trazendo dignidade às criaturas. Vibremos intenso amor para o nosso ambiente residencial, para que possamos aprender uns com os outros no nosso ambiente doméstico, exercitando o perdão, a fraternidade, a paz. Divino Mestre, nós te pedimos que olhe por aqueles que vivem conosco, os nossos irmãos de caminhada. Assim como também nesse instante, cada um de nós vai pensar num irmão, em uma irmã que está em um momento difícil, um problema de saúde, falta de emprego, solidão, depressão, ansiedade, fome espiritual. Não importa qual seja a dor deste nosso irmão e desta nossa irmã, Jesus tem a solução, está nesse instante, cuidando com muito carinho, muito esmero dessa criatura. E assim como fazemos todas as noites, vamos vibrando por todos os nossos irmãos que atuam na área da saúde, que eles possam receber a paz, o amor, a luz suficiente para que consigam levar adiante o seu trabalho, minimizando o sofrimento dos seus irmãos de caminhada nesse momento de tanto aprendizado pelo que a Terra está atravessando. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós estamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus. Boa noite, Thiago. Um ótimo final de semana para você. Boa noite, André. Boa noite, amigos. Excelente dia a todos. Boa noite a você, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha um final de semana abençoado, né? Que curta muito a sua família, as pessoas que te amam. Tá sozinho? Vai passar o final de semana sozinho? Sei que pensa. Tá cheio de gente que te ama, que tá conectado nessa vibração de amor com você em todos os dias da sua vida, inclusive esse final de semana. Paz e luz. Nós voltamos segunda-feira às 18 horas com mais um Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração.
Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.